A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Nesta noite nós iremos examinar a palavra do nosso Deus em um texto muito glorioso e eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. 1 Samuel, capítulo de número 17, o verso de número 45 nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Com este texto bíblico que ora nós fizemos leitura, nós iremos falar um pouco nesta noite que confiar em Deus faz toda a diferença. É interessante quando nós lemos escritos sagrados, examinamos a Bíblia e vemos a história de um jovem chamado Davi, que ainda novo, foi chamado por Deus para ser rei sobre toda Israel. Foi consagrado, foi ungido, separado por Deus para reinar sobre o seu povo. Davi aqui já tinha sido consagrado, já tinha sido separado, o óleo já havia sido derramado sobre a sua cabeça, porém ele ainda não exercia a função de rei. Saul é quem estava no poder e a Bíblia nos diz que nesta época os filisteus se colocaram em fileiras para pelejar contra o povo de Deus, contra Israel. E é interessante dizer que quando eles estavam se colocando em posições de fileiras para pelejar um contra o outro, a Bíblia nos diz que quando Israel saiu para ir ao encontro dos filisteus, surgiu um homem, um gigante de Gate, chamado Golias, e este desafiava o exército de Israel. E a Bíblia nos diz que durante 40 dias ele apareceu nas colinas, nas montanhas, desafiando o povo, amedrontando o povo, e Israel estava apavorado, sem saber o que fazer. Os homens tremiam as suas pernas de medo em ver aquele homem. Golias era um grande guerreiro, um homem valente de Gate, e a Bíblia menciona que aquele homem tinha quase 3 metros de altura, um homem preparado para a guerra, que levava na sua frente um escudeiro ainda para poder o proteger. E não havia um homem sequer que se levantasse para lutar contra Golias. O interessante de tudo é que Israel era um povo separado por Deus, um povo que deveria ter a confiança no Senhor e que deveria lutar pelos seus objetivos e saber que era Deus que ia à frente deles, mas eles estavam temerosos, eles estavam assustados por ver o tamanho daquele gigante. A Bíblia nos diz que um certo dia, Jessé, ele chamou Davi e mandou que Davi fosse até a presença dos seus irmãos para levar um alimento para eles e também levar um alimento para aquele que estava na liderança do exército, da tropa ali na batalha. E quando Davi, a Bíblia menciona que ele deixou as ovelhas com outro pastor para poder estar cuidando, zelando, enquanto ele iria levar o alimento e trazer notícia para o seu pai de como os seus irmãos estavam lá na batalha. Quando Davi chegou lá, o gigante de Gate, Golias, chegou para afrontar o povo de Deus. Ele chegou para poder amedrontar o povo de Deus com aquelas mensagens que ele trazia todos os dias, dizendo: será se não existe um homem em Israel que lute contra mim? Escolha um homem entre vocês e peleje contra mim. Se vocês vencê-lo, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer a este soldado, a este homem que for separado para pelejar contra mim, vocês serão os meus escravos e nos servirão. Aí a Bíblia nos diz que quando Davi ouviu
Golias afrontando o povo de Deus, Davi perguntou: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A postura de Davi era uma postura diferenciada. Por isso eu te digo nesta noite que a postura do homem que confia em Deus, ela é diferenciada. Nós não iremos olhar o tamanho do problema que está nos cercando, mas nós estaremos sempre olhando o tamanho do Deus ao qual nós servimos. E é através desta confiança neste Deus que nós servimos que nós venceremos a batalha e que glorificaremos o nome do Senhor. Davi, ele perguntou para aqueles homens quem seria aquele homem que estava afrontando e qual seria a recompensa que se daria por alguém pelejar e vencer aquele gigante. E aqueles homens disseram para ele que ele se casaria com a filha do rei, que os seus pais e a sua família seria isentada dos impostos em Israel. Ou seja, havia benefícios para o homem que lutasse, pois Saul estava com medo. O exército de Israel estava com medo de enfrentar Golias. Porém, Davi, sendo ainda jovem, sendo um menino que a Bíblia diz ruivo, de boa aparência, mas ele tinha confiança em Deus. E então Davi se dispôs a lutar contra aquele gigante. Davi ficou muito indignado quando viu a afronta de Golias contra o exército de Israel, pois ele disse: você não está afrontando a Israel, você está afrontando a Deus. E a Bíblia nos diz que quando Davi proferiu aquelas palavras, essas palavras chegaram até o ouvido do rei Saul, e Saul mandou chamar Davi. Davi disse: meu rei, eu irei e lutarei contra este gigante. É interessante ver, irmãos, a coragem e a confiança de Davi. Davi não estava olhando para o seu porte físico, não. Com certeza Davi não estava olhando para as suas táticas, porque ele não era guerreiro. Mas Davi estava confiando inteiramente em Deus. E a Bíblia nos diz que quando Saul disse para Davi: olha, você é apenas um menino, e ele é um homem preparado para a guerra, é um valente guerreiro. E Davi, ele colocou uma situação para o seu rei, dizendo: olha, rei, eu cuido das ovelhas de meu pai. E quando eu estou cuidando das ovelhas, que vem um leão e arrebata uma daquelas ovelhas, eu vou e luto contra o leão e tomo a ovelha da sua boca e o mato. Ou seja, eu luto para defender aquilo que é de meu pai. De uma certa forma, Davi estava expressando que Israel era um povo peculiar, uma nação escolhida por Deus, e que na verdade era algo que pertencia ao seu pai, aquela nação, e que da mesma forma ele lutaria para poder defender este objetivo, seus ideais, e defender um povo que pertencia ao Deus Todo-Poderoso. E ele disse: da mesma forma, vem um urso e toma uma ovelha, e eu luto contra aquele urso, tomo da sua boca e o mato. Então, da mesma forma eu farei com este incircunciso. É tão glorioso quando nós vemos isso, a coragem de Davi, a confiança de Davi. E o rei então disse: tá bom. E permitiu que Davi fosse para a luta e pegou então a sua armadura e entregou para Davi. Mas quando Davi foi colocar a armadura de Saul, aquela armadura não coube no seu corpo. E então Davi tirou aquela armadura e seguiu em direção às colinas para poder enfrentar o gigante de Gate. Eu acho muito interessante, irmãos, porque quando Davi está a caminho para poder enfrentar o gigante Golias, Davi pega ali a sua aljava, Davi pega 5 pedrinhas ali e ele coloca ali na sua bolsa e sai ao encontro do gigante. Davi, ele não pegou uma espada, Davi não pegou lança, Davi não pegou escudos, mas ele pegou apenas 5 pedrinhas, a sua aljava, e saiu ao encontro de um grande guerreiro. Isso mostra a sua confiança em Deus, o quanto ele acreditava que Deus poderia lhe dar vitória e livrar Israel por intermédio das suas mãos. A Bíblia nos diz que quando Davi chegou, que Golias
percebeu que Davi estava se aproximando com um cajado na mão, com a aljava e com algumas pedrinhas, ele zombou de Davi e disse: porventura sou eu algum cão para você vir contra mim com paus? Hoje mesmo eu tomarei, te matarei, pegarei a tua carne e darei para as aves do céu e para as feras do campo. E quando ele proferiu estas palavras, tentando entrar no campo de batalha, no psicológico de Davi, para poder pôr medo ao seu coração, para ele desistir do seu objetivo, Davi não temeu, porque ele não olhou o tamanho da opressão, o tamanho do seu oponente, mas ele olhou para o tamanho do Deus ao qual ele serve. E ele disse para Golias: tu vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Ou seja, você está todo preparado e equipado como um soldado para a guerra, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ao qual você afrontou. Que palavra gloriosa! Davi pôde expressar a sua confiança em Deus. E Davi vai em direção ao gigante. E quando o gigante vai se aproximando para pelejar contra o pequenino Davi, Davi pega uma das pedras, coloca ali na sua aljava, e ele pega ali e começa a girar e lança aquela pedra contra o gigante. Sabe o que eu acho, irmãos? Muito glorioso nessa história? Que quando nós confiamos em Deus, o próprio Deus se responsabiliza em nos dar vitória. Porque Golias estava todo equipado, Golias estava com couraça, Golias estava com seu capacete, Golias tinha um escudeiro que ia na sua frente, ou seja, ele estava praticamente todo blindado. O único lugar que tinha espaço era no seu capacete, que era um lugar que lhe permitia a visão para poder pelejar. E aquele único lugar que estava aberto, oferecendo condições para que ele fosse ferido, foi justamente o lugar onde aquela pedra penetrou na sua testa. E quando aquela pedra bateu na sua testa, o gigante caiu. E quando o gigante foi ao chão, Davi não teve dúvidas, Davi não teve medo, Davi não teve receio de ir ao seu encontro. Davi não pensou: olha, e se ele caiu e tornou a levantar? E se ele se levantar e me ferir? Não, Davi foi ao encontro do gigante, tirou a espada da sua bainha e arrancou a sua cabeça. Davi foi um homem corajoso, ele expressou a confiança que ele tinha no seu Deus. Então, da mesma forma, eu quero dizer para você nesta noite: expresse a confiança que você tem em Deus. Põe a tua mão no arado, lute, determine e confie em Deus, que Deus vai trazer a vitória sobre a sua vida. Deus trouxe vitória na vida de Davi contra este gigante valente e guerreiro. E assim também Deus vai trazer vitória nas nossas vidas. Não importa o tamanho do teu oponente, não importa o tamanho da opressão que vem contra ti, Deus, ele nos dá sempre a vitória. Então acredite em Deus e seja mais que vencedor. Jesus te abençoe hoje e sempre.